Boa noite a todos, estamos começando mais uma live, nossa terceira live, com um tema muito importante, gravidez em tempos de Covid. Eu acredito que muitos têm muitas dúvidas, muito a perguntar e vamos tirar a dúvida de todos, não é? É muito importante. Vamos ter hoje uma convidada muito especial, a doutora Eveline Costa, ginecologista e obstetra de Recife. Ela vai esclarecer, vai conversar com a gente, aquela conversa agradável que a gente teve igualzinha nas últimas lives. Então, prestem atenção e vão fazendo as perguntas, tá certo? Então, vamos receber... Vamos esperar um pouquinho, está chegando. Agora sim. Ótimo. Boa noite, Eveline. Boa Seja muito noite, doutor Rodrigo bem-vinda. Costa. É um Então, antes de começar, prazer. eu gostaria que primeiro você se apresentasse para a nossa audiência, né? Doutora Eveline Costa, ginecologista, obstetra. Bom, boa noite a todos, é um prazer. Muito obrigada pelo convite, doutor Rodrigo. É, Bom, eu trabalho aqui em Recife já desde 2009. Trabalho em 2 hospitais públicos aqui como obstetra, no Hospital Barão de Lucena e no Hospital das Clínicas. Atuo fazendo colposcopia atualmente na clínica Angelina Maia. Trabalhei já em outras clínicas por um tempo, agora estou afastada, mas ainda retornarei mais para frente os atendimentos em ginecologia. Certo. E também está sendo responsável pela criação de alguns protocolos em alguns hospitais, né? Assim, estamos em andamento, né? Ainda está começando devagarzinho. Amém. Muito obrigado pela participação. Vamos então começar. Eu tenho, antes que as perguntas vão chegando, já separei algumas perguntas aqui, né? Primeiro, eu queria que você definisse para a gente o que é pré-natal, né? Qual o significado de pré-natal e quando se deve ser iniciado o pré-natal. Em que momento o casal, a mulher, deve pensar em começar o pré-natal? Bom, o pré-natal, ele é o cuidado da gestante, né? Da gestante, na verdade, do bebê. Existe um binômio. Diferente de todas as outras consultas que a gente tem médicas, né? Que é apenas um paciente, a gente tem dois, que seria a mãe e o bebê. Então, o pré-natal, ele pode se iniciar, na verdade, até antes mesmo da concepção, antes da mulher engravidar. Porque ela pode ter algumas doenças que precisam ser compensadas antes de engravidar, para ter uma gestação mais tranquila. Mas, de antemão, se não começar antes da gravidez, se inicia no momento da descoberta. Então, engravidou, começa-se a consulta de pré-natal e ela vai, no nosso cenário, né, normal, não o atual, a gente faz uma consulta uma vez por mês, pelo menos, uma paciente que não tenha comorbidades, que seja uma gestação de baixo risco, se faz uma vez por mês até as 32 semanas. Depois das 32 semanas, a gente faz a cada 15 dias até as 36. E depois das 36 seria interessante uma vez por semana. Atualmente, no nosso cenário, né, de pandemia, assim como outras clínicas estão sem poder atender, a gente da obstetrícia, a gente só não deixa de atender porque a gestante é considerado um cuidado essencial, né? E como é um Isso. período muito curto de 9 meses, a gestação, onde nesses 9 meses, apesar de curto, pode acontecer muitas coisas que são vitais, né, para você decidir em termos da mãe e do bebê, a gente continua o atendimento, mas reduzindo o presencial. A gente tenta pelo menos. Oi. Deixa eu interromper um pouquinho. Então, você comentou que o pré-natal ele pode começar antes mesmo da pessoa engravidar, né? Isso. Então, quando a pessoa pensa em engravidar, a gente vai primeiro conversar um pouquinho como era a situação antes do Covid e depois a gente vai falando o que foi que mudou, né, para essa situação atual. Antigamente, né, quando a pessoa pensava em engravidar, quais eram os cuidados, quais são os cuidados que ela deveria tomar, exames, algum exame, consulta, o que deveria ser feito? Veja, numa situação onde a paciente ela não tem nenhum tipo de doença,
não seria obrigatório realizar nenhum exame, assim, muito indispensável. Mas a mulher ela tem uma rotina ginecológica que se faz, né, principalmente de prevenção de câncer de colo, que isso aí é indispensável, porque às vezes a mulher não faz nenhum tipo de exame e aí engravida, nunca fez um preventivo na vida e quando a gravidez vem, tem algumas alterações que vão piorar o quadro, né, vão acelerar o processo da doença. Então, aí, a prevenção seria indispensável numa mulher que não tem nenhum risco e nas mulheres que têm outros riscos. Mas a principal seria pacientes que são hipertensas, pacientes que são diabéticas, pacientes que têm doenças da tireoide ou outras doenças, tem pacientes lúpicas, pacientes cardiopatas. Essas são as principais mulheres, né, as principais casos em que precisam fazer uma compensação, uma estabilização prévia à gestação. A gente sabe que a gestação ela traz uma modificação muito grande no organismo da mulher, seja cardíaca, seja renal, imunológica. Então, é preciso que se compense antes, principalmente mulheres hipertensas. Então, vamos compensar essa pressão dessa mulher antes dela engravidar, para que ela tenha uma gravidez mais tranquila. A gente sabe também o diabetes, que também pode trazer algumas alterações no bebê. Então, vamos compensar esse diabetes, né? A tireoide também. Então, esses casos são um dos principais, né? Alguns casos principais para a gente ter uma consulta pré-natal. Isso, na verdade, não seria só o obstetra, né? Seria em conjunto com o outro especialista, o cardiologista, o endocrinologista, certo? No caso, o obstetra, ele faria aquela avaliação, identificaria os fatores de risco, as doenças descompensadas, Isso. começaria o tratamento e direcionaria para, em conjunto com o especialista, eles acompanharem, deixar a paciente na melhor condição para poder engravidar. Com certeza, isso. Certo. E agora, em tempos de Covid, a primeira pergunta, a gente se lembra do caso recente que a gente teve da Zika, né? Onde a gente teve muitos problemas com microcefalia, onde foi um período que não foi aconselhado que as mulheres engravidassem, não é verdade? No momento atual que a gente está vivendo de pandemia Covid-19, qual está sendo a recomendação para aquelas mulheres que estão desejando engravidar? Está sendo pedido que se postergue, se deixe para um período mais adiante ou ainda não há nenhuma recomendação na questão engravidar? Atualmente, a gente tem orientado que qualquer mulher que deseje engravidar, se ela puder esperar, porque existem algumas condições que, infelizmente, assim, não podem, que eu vou falar mais para frente, ela aguarde. Então, não engravide nesse momento, porque a gente ainda não sabe quais são as repercussões do vírus, né, do coronavírus, que poderiam causar no bebê. Até então, a gente sabe que não existe uma transmissão para o bebê, mas ainda são pouquíssimos casos, né, de mulheres acometidas e gestantes para a gente poder definir isso. E, além disso, a gente sabe que a própria gestação, como eu falei, que ela altera todo o organismo da mulher, ela fica mais susceptível. E se ela tiver uma hipertensão, diabetes, outras doenças que a gente já sabe que em mulheres não grávidas fazem com que o coronavírus ele tenha uma repercussão mais grave, então a gente orienta que não engravide. Então, neste momento, é não engravidar, porque a gente não sabe as repercussões ainda 100%, né, do que pode acontecer, e também a mulher ela pode ficar numa situação mais susceptível para uma doença mais grave. Então, a gente está pensando isso. Então, o momento atual é para que quem pensar em engravidar, conversar com sua ginecologista, seu obstetra, para poder avaliar o risco ou não de engravidar. Se puder postergar, o ideal, então, nesse momento, é postergar a gravidez. Isso. Ok. Mas a gente sabe que já tem aquelas gravidez que acontecem, né? No susto, né? Sem ter sido planejado. E para essas pacientes que estão grávidas, né? Ou que mesmo assim encararam o risco desse momento estarem grávidas. Se fosse um período sem pandemia, né? Quais seriam as recomendações? Você falou que teria de mês em mês, nos primeiros 30, 32 dias, e depois ia ficando uma consulta mais curta, né? A gente sabe que nesse período de gestação algumas vacinas são feitas, né?
Isso. Seria a vacina da gripe, hepatite. Me lembra aí quais são as vacinas que num pré-natal normal são prescritas para a gestante. Então, normalmente no pré-natal normal, a gente prescreve a DTPA, a hepatite B e a de influenza, né, a da gripe. Atualmente, em relação às vacinas, não se mudou nada, é para continuar fazendo nos tempos normais da gestação. Esse aí não teve nenhuma contraindicação. E, inclusive, a de gripe é extremamente importante que se faça, porque a gente sabe que dentro da gripe a gente tem o HN1 também, nessa vacina, e que acomete muitas gestantes, mulheres, e que acometem de uma forma extremamente grave, né? Tem um alto índice de mortalidade. Na questão do pré-natal, a mudança aconteceu que, ao invés de você estar vendo aquela mulher com tanta frequência, assim, a gente tem que ter, pelo menos, umas 6 consultas, né, de pré-natal. É o que se está estabelecido em alguns artigos, em alguns estudos da Associação de Ginecologia, que determinou que pelo menos se conseguisse 6 consultas pré-natais, incluindo a primeira consulta, onde você vai fazer uma avaliação geral da paciente, você vai ver se ela tem comorbidades, como eu falei, para poder estabilizar tudo isso, porque o início da gestação é extremamente fundamental para que a gente consiga compensar a paciente das comorbidades que ela tem, ou identificar alguma comorbidade, para a gente poder levar o restante da gestação de uma forma tranquila. Então, a gente tenta fazer essa consulta inicial e aí a gente vai tentar intercalar entre consulta presencial e consulta online, né? A gente sabe que para a gestante o difícil é que a gente tem que auscultar o bebê, a gente escuta o coraçãozinho do bebê, a gente tem que avaliar a pressão e às vezes a paciente não tem como fazer isso em casa. A gente sabe, sim, que tem uma população que poderia ter a condição de comprar o aparelho para fazer isso em casa aprendendo, né? O médico orientando. Mas grande parte não vai ter essa condição. Então, se a gestação ela estivesse levando de uma forma extremamente tranquila, né? E aí isso o médico vai conversando e dizendo à paciente quais são o que é uma gestação normal, desenvolvimento normal, então ele pode alternar essa consulta. Quando o médico achar que é necessário, o obstetra achar que é necessário uma avaliação presencial, ele vai fazer essa avaliação presencial. No final da gestação, onde algumas doenças elas começam a aparecer. Então, a hipertensão da gestação, normalmente ela acomete a partir do segundo trimestre para o terceiro trimestre, ela aparece mais, principalmente no terceiro trimestre, a pré-eclâmpsia. Então, é necessário uma avaliação bem adequada do médico, né, do obstetra. E aí, essa consulta presencial seria interessante e também no final da gestação para avaliar em relação à via de parto, né, ou indução do parto, que aí seria, a gente considera até 41 semanas. 41 semanas, a mulher não entrou em trabalho de parto, ela iria a uma consulta presencial, né, com o seu médico para avaliar e definir a condução. Mandar aqui um abraço para nossa colega Daniela Aragão, obstetra aqui em Caruaru. Agradecer também a presença de algumas grávidas Daniela. aqui. Graciele, Edvânia, que estão acompanhando também a nossa live. Muito obrigado. Então, você comentou que é possível fazer também essa avaliação, esse pré-natal, de forma online, né? Que seria interessante, no mínimo, 6 consultas e dentro dessas 6, sendo possível, fazer consulta online. Recomendação, como é que deve ser feita essa consulta online? O que é que a gestante, o casal, deve esperar da rotina de uma consulta online? Veja, a gente sabe que a consulta online nunca vai substituir uma consulta presencial, né? Porque o exame físico realizado pelo médico tem alguns quesitos que o paciente em casa não vai conseguir reproduzir. Então, é interessante a paciente em casa, a gestante, observar. Primeiro, no início da gestação, a gente sabe que é muito pequeno, é mais fácil até iniciar esse acompanhamento via online. Depois, com o decorrer da evolução da gravidez, a gente vai ver o desenvolvimento
da barriga, né? Então, o útero tem que estar crescendo numa velocidade normal, o volume, o tamanho, para a gente ver se está compatível com o tempo ou não. Então, isso aí, a própria gestante poderia ser orientada a fazer essa medida em casa, né? Isso, normalmente, a partir do 5º mês, ficaria mais fácil para ela poder fazer. É o aparelho que a gente chama o Doppler, o sonar Doppler, que ele é eletrônico e você escuta o coração do bebê. Então, o médico orientaria como ela procurar o coração, as costas do bebê e auscultar para ver a batidinha. Isso é muito fácil, né? Isso a gente compra em AliExpress, Mercado Livre e na internet esse aparelho. E se ele tiver um aparelho digital de pressão também. E a medida do peso. Porque o peso também a gente pode fazer um comparativo se a mulher está ganhando muito peso, que traria muitos riscos para a gravidez, se estaria com a propensão de ter um diabetes gestacional, a pressão aferida. A gente poderia ver, né, se ela teria uma indicação de fazer outros exames complementares de sangue também. E, além desses quesitos, teriam os ultrassons, que são indispensáveis na gravidez. Tem alguns ultrassons que não podem deixar de ser feitos. Então, especialmente... Deixa eu só interromper um pouquinho. Oh. Eu achei interessante essa questão do ultrassom. Já que diminuiu a quantidade, agora são no mínimo 6, podendo ter algumas intercaladas online, né? Isso. A quantidade de ultrassons realizados vai continuar sendo a mesma? Vão ser feitos uma quantidade maior de ultrassons durante essa gestação? Ou uma quantidade mínima, tem uma quantidade mínima que está sendo preconizado? Como é que está sendo? Não, existe um mínimo de ultrassom para se fazer. Como a gente está nessa fase de isolamento, né, de distanciamento social, então a gente deve expor o mínimo a paciente a locais públicos, né, onde possa ter aglomeração de pessoas ou contato com outras pessoas mesmo. Então, o ultrassom seriam os ultrassons morfológicos do 1º e 2º trimestre, né, eles são indispensáveis, precisam ser feitos de toda forma, porque é onde a gente vai identificar malformações fetais e também algumas cromossomopatias sugestivas, né, alguma alteração compatível com alguma cromossomopatia. E também existe o eco fetal, que também se faz para a gente poder ver a morfologia do coração do bebê. Né? A gente sabe que o diabetes, principalmente, mulher que é diabética, não pode deixar de fazer o eco fetal, avaliar o coraçãozinho do bebê. Porque a gente sabe que o diabetes ele está extremamente associado à alteração cardiológica fetal. Então, realizar o eco fetal, realizar a morfológica, né? Identificar alterações fetais antes do parto, é extremamente interessante para a mulher se preparar, para a equipe se preparar para receber esse bebê, né? Então, esses são os principais. E caso, nesse decorrer do pré-natal, seja identificado alguma coisa, alguma alteração que precise fazer mais algum ultrassom, o obstetra ele vai avaliar e definir. Ok. Então, a rotina, pelo que eu entendi, durante a gravidez, nesse período de Covid, está sendo 6 exames, podendo intercalar consultas online, ultrassom no 1º trimestre e um no 2º trimestre. No segundo trimestre, certo. E se a paciente tiver fatores de risco para malformação, pode fazer também o eco fetal. Nesse período de Covid, você comentou que a questão do tipo de parto é algo que tem que ser discutido entre o paciente e o obstetra, né? Qual tem sido a recomendação, né, da FEBRASGO, da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, para pacientes que não têm Covid e para pacientes que têm Covid, foram diagnosticados no momento do parto com Covid, o parto natural, o parto cesáreo? Qual tem sido a recomendação? Antecipar o parto? Tentar postergar ao máximo? Qual tem sido a recomendação das sociedades nesse momento? Na verdade, em relação ao tipo de parto, não se mudou nada. A decisão vai ser obstétrica, então ele vai, na verdade, avaliar a condição. Se a mulher tem alguma condição que não é o coronavírus em si. Na verdade, o coronavírus só vai entrar em termos de gravidade. Se a paciente tiver a doença, né?
e ela estiver numa situação grave e que impeça o parto natural, vai ser realizada uma cesárea. Ou caso também a situação esteja grave, a paciente numa situação grave, em que postergar a gravidez vai piorar aquela situação dela, se antecipa o parto por uma cesárea. Na maioria das vezes, quando a gente tem uma paciente que ela está grávida do ponto de vista pulmonar, né, a gente sabe que quando a gente realiza o parto, existe toda uma modificação no organismo da mulher e às vezes a situação clínica dela melhora. Então, a gente faz o parto, antecipa o parto por isso. E muitas vezes também porque a gente sabe que tem algumas situações tão graves em que se a gente esperar mais, a gente pode perder a mãe e pode perder o bebê. Então, a gente antecipa, certo? O parto normal ou o parto cesáreo, ele não vai oferecer nenhum risco maior para a transmissão de coronavírus para o bebê. Até hoje não foi. Nenhum estudo identificou presença do coronavírus em líquido amniótico, nem em canal vaginal da mulher. Então, realizar cesárea ou realizar a parto normal não vai fazer diferença em relação à proteção para o bebê. Os cuidados são os mesmos, tanto pacientes que não têm a doença, quanto pacientes que têm a doença, o cuidado da equipe vai ser o mesmo. Então, a gente vai se proteger, paramentar todo, né, para não ter esse risco de contaminação. No caso da mulher, que se ela for COVID positiva, o parto, ele não vai ter essa entrega do bebê imediato, então ela não vai ter o contato de pele a pele, que hoje em dia, né, é considerado da humanização do parto, esse contato pela pele, a amamentação, ela não vai ter esse contato inicial. Então, o bebê nasce, a gente não precisa antecipar, cortar o cordão. Vai ter o normal, vai descortar como é esperado normalmente. Cortou o cordão, o bebê ele vai ser imediatamente levado para tomar um banho, né? Então vão dar o banho no bebê. E a mãe só vai ter contato com esse bebê também depois de tomar um banho. E ela vai ter que estar usando máscara. Isso se ela estiver numa condição em que possa entrar em contato com o bebê. Se for uma paciente grave, a gente sabe que não vai ter esse contato, né? Então, esse contato inicial é que a gente perde. Mas o parto em si não vai diferenciar, então, não. Pelo que você comentou, então, relação à amamentação nesse período, se a gestante estiver com Covid, não tem no momento nenhum estudo que indique transmissão do coronavírus através do leite materno. Também não, isso. Na verdade, até hoje não foi visto, na verdade, não foi identificado, porque como eu já falei, a população mais acometida são de pessoas idosas, né? E aí a gente entra também, vai ter as mulheres gestantes, já é uma população menor, né, que vai se acometer pelo coronavírus. E dessas mulheres que tiveram coronavírus, que foram estudadas, não foi visto, na verdade, a presença do coronavírus no leite materno. Então, ela pode amamentar. Agora, tem que ter todos os cuidados. A mulher que tem coronavírus, ela vai ter que usar a máscara. Como hoje a gente está usando máscara com tudo, mas normalmente, se ela não tivesse, ela não teria necessidade de fazer isso, usar máscara e amamentar normalmente. Mas com coronavírus, ela vai fazer higienização da mão. Então, seja com sabão ou com álcool, vai colocar a máscarazinha e vai dar de amamentar seu bebê. Depois que amamentar, é orientado o afastamento, o distanciamento de 2 metros. Então, assim, infelizmente, ela não vai ter aquele contato inicial tão próximo, né, que a gente tem quando tem um bebê. Então, pelo menos uns 14 dias depois de identificado a doença, ela vai precisar desse distanciamento com seu bebê. Mesmo sabendo que a gente não tem muitos casos, né, de crianças acometidas e de bebês também foram assim, até agora não vi nenhum que foi positivo para Covid, de mães que eram Covid positivas, mas a gente precisa fazer isso para se evitar, porque é uma doença nova e que a gente ainda sabe muito pouco. Então a gente precisa tomar os cuidados, que na verdade são cuidados que a gente olha retrospectivamente no SARS, né, e também na MERS, nos dois coronavírus que a gente já teve. Aproveitando aqui, chegou uma pergunta de Edvânia Torres, né? Ela perguntando, já existe algum estudo que evidencia algum tipo de malformação no feto
no caso de gestantes que foram contaminados, têm histórico de contaminação pelo coronavírus? Veja só, a gente sabe, vou explicar inicialmente, toda infecção, né, na mulher gestante, ela implica em alguns riscos, né, principalmente o parto prematuro, né, ou também malformações. A malformação, ela se dá principalmente quando a infecção, a mulher adquire a infecção no primeiro trimestre, que é quando o bebezinho está se formando ali. Então, as malformações, normalmente, elas se formam nesse período. No segundo, terceiro trimestre, o bebê já está se formado, e são outras alterações que viriam para o bebê. Então, nessa fase, não teriam esse risco de ter algum tipo de malformação. Estou falando como doenças em geral, algumas doenças que a gente sabe que causam malformações, tá? Em relação a outros coronavírus, que já se passaram, né, outras doenças semelhantes ao coronavírus 2, ao Covid, né, 19, ao SARS-CoV-2, a gente olha para trás e a gente vê que essas outras doenças não tiveram casos de malformação no bebê. Mas também foram pouquíssimos casos. E a maioria hoje das mulheres que são acometidas pelo coronavírus são acometidas no terceiro trimestre, que é justamente a fase em que a gente não teria uma malformação. Mas das poucas mulheres acometidas, a gente consegue ter uma conclusão, assim, né, inicial de que não causa malformação. Então, a princípio, a mulher com coronavírus não teria esse risco, ainda nem foi visto, na verdade, também a transmissão pelo cordão umbilical desse vírus para o bebê. Já foi estudado também, retirado, né, do cordão umbilical para avaliar, e o líquido amniótico, como eu falei, se teria a presença do vírus ou não. Então, não foi visto ainda das mulheres acometidas a presença do vírus, então, o risco de transmissão para o bebê, até agora, a mulher tendo coronavírus não foi identificado, então, consequentemente, a gente não teria esse risco da malformação e também da doença no recém-nascido. O que se tem, assim, e que se evita, na verdade, o que não foi visto ainda, mas que tenta se evitar, é a transmissão pós-nascimento, né? Que aí a gente sabe porque a transmissão do coronavírus até hoje foi vista por gotículas, né? De saliva e contato, superfície contaminada, então a gente teria esse contato mais da higienização e da proteção com a máscara. Certo. Outra pergunta aqui de Daiane Zenilda, perguntando, nesses tempos de pandemia, a gestante continua com o direito de ter um acompanhante durante o parto? Como é que está essa questão? Tem se evitado? Não. Ainda é permitido? Qual está sendo a recomendação em relação ao acompanhante? Em relação ao acompanhante, é permitido um acompanhante à gestante, certo? Agora, é feita uma triagem desse acompanhante para a gente ver se ele não tem nenhuma suspeita de estar com uma síndrome gripal ou com suspeita, né, do coronavírus. E o interessante é que seja o mesmo acompanhante do início ao fim, não fique tendo trocas de acompanhante. Mas isso vai variar de serviço a serviço, né? Por exemplo, tem muitas mulheres hoje com parto natural e a presença de doulas durante o trabalho de parto. Alguns serviços vão definir em relação à presença ou não de doula, tendo os cuidados, né, de máscara e todo o acompanhante, na verdade, também com a presença da máscara para proteção. Um abraço aqui a todos os pacientes que estão aqui acompanhando nossa live. Chegou aqui outra pergunta. Está sendo realizado o teste do Covid pouco tempo antes do nascimento, né? Tá, então, assim, acho que eu queria perguntar assim, a gestante está para ter um nenê, e antes de ter o nenê, se está sendo rotina fazer o teste de Covid como uma triagem para saber se a gestante está com Covid ou não. Não, na verdade, não existe essa recomendação. Na verdade, em qualquer pessoa que está assintomática, sem nenhum sintoma, não existe essa indicação de se fazer o rastreio, né, pelo exame, seja pelo suave ou seja pela sorologia. Então,
O que a gente tem visto, assim, conversas muito pessoais, na verdade, todo mundo tem tido uma preocupação. Será que eu tive Covid? Será que eu não tive? Poxa, se eu tivesse tido a sorologia, já fosse positiva, eu ficaria mais tranquila em relação a isso. Né? Isso aí é uma coisa que pode ser discutida com o seu médico, com o seu obstetra, de repente não fazer o SUAB, porque o SUAB ele precisa ser feito, que é a coleta justamente para identificar o coronavírus, ele precisa ser feito 4 dias antes da... 4 dias não, entre o quarto dia e o 10º dia de sintomatologia. Se você fizer antes desse quarto dia ou depois do 10º dia, existe uma grande probabilidade de dar negativo esse exame, né? Então, o que poderia se fazer seria a sorologia, para justamente identificar se a pessoa teve contato e se já tem alguma imunidade contra o vírus. Aí poderia se conversar com o médico, isso aí é uma coisa muito pessoal, mas na verdade, recomendação para se fazer a investigação não existe. Né? O que a gente tem que ter são os cuidados. Todo mundo que convive com a gestante, e ter os cuidados, né, de contato, de isolamento, de distanciamento. Na questão também que eu não falei, o acompanhante ela tem o direito, mas as visitas elas vão ser restritas, então isso também vai depender de hospital. O interessante seria não receber visita, né, esperar passar esse período de pandemia. A gente já sabe que o próprio recém-nascido, inicialmente, que não tem as vacinas, deve-se evitar o máximo a exposição a outras pessoas que vão trazer doenças quaisquer. Então, às vezes, a gente não está nem só preocupado, né, nem só com o coronavírus. Existem outras doenças que a pessoa pode adquirir e alterar a imunidade e favorecer a infecção pelo coronavírus também e ter uma situação mais grave. Uma pergunta. Nesse período de Covid, existe alguma diferença dos critérios diagnósticos para se pensar em Covid numa gestante, quando a gente compara com uma pessoa que não está grávida, ou são os mesmos critérios para diagnóstico? Não, a gestante ela não se diferencia em relação à sintomatologia. Então, a gestante ou não gestante, os sintomas, os sinais, eles são os mesmos. Então, o que a gente tem que pensar, se a mulher tem febre, se tem tosse, se tem coriza, se tem falta de ar, elas vão entrar, porque esses são os sintomas mais clássicos, né? Que a gente tem visto, são os sintomas mais clássicos, são esses: febre, tosse, coriza e dispneia. E calafrio também. Então, ela entra como suspeita. Não quer dizer que a mulher precise ter febre, ou que o paciente, no geral, precise ter febre. Nem sempre o coronavírus ele vai vir com febre. Ele pode ter outros sintomas gripais. Então, hoje, na verdade, a gente diz assim, qualquer sinal de gripe, a gente vai pensar em coronavírus, porque a gente está numa situação de pandemia em que a gente precisa, melhor você pensar que é coronavírus, tomar os cuidados e não ser, do que de repente você achar que é só uma gripe e a situação se agravar e você não tomar os cuidados adequados e acabar também infectando outras pessoas. Aí entra outros sintomas também que são menos comuns, que a gente precisa ficar atento, que é o que está sendo muito frequente é não sentir o cheiro, que a gente chama anosmia. Então, os pacientes acometidos, eles começam a não sentir os cheiros das coisas. Isso é bastante presente. Diarreia também tem tido. Dores no corpo, na verdade, entra como principal, que eu esqueci. Mas diarreia, anosmia, fraqueza, indisposição, eles vão entrar também como sintoma, como suspeita de Covid. E é interessante que você falou que algum dos sintomas também é a questão da diarreia, né? Isso. Existe uma das suspeitas que, além da transmissão por gotículas, pela tosse, talvez exista uma transmissão também fecal-oral. Isso, fecal-oral. Então, a questão da higiene pessoal é muito importante também, né? Isso. Então, questão de limpeza, principalmente da mãe que vai estar cuidando do filho, né? Isso. Então, como a gente falou, limpeza, lavar com água e sabão, álcool, a questão do banho, né? Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que foi feita aqui por Cláudia Leal.
é indicado o uso da máscara para o contato com o bebê até quanto tempo depois? Então, a puérpera foi diagnosticada com Covid, né? Até quanto tempo depois desse diagnóstico ela deve permanecer com o uso da máscara enquanto ela estiver dando de amamentar? Então, ela teve a suspeita, né, os sintomas, provavelmente ela vai fazer o exame. Caso não faça o exame, então a gente vai contar do início dos sintomas que ela apresentou em 14 dias. Então, da data de início do surgimento dos sintomas até 14 dias depois, esse período é que ela vai ficar utilizando máscara, certo? E ela vai ter que fazer isolamento também social, que eu não falei, ou isolamento em casa, né, de contato. Não pode compartilhar toalha, não pode compartilhar copo, não pode compartilhar talheres. O ideal seria um banheiro somente para ela, como falou, também tem essa transmissão de questão fecal e a própria manipulação de tudo onde a gente toca poder contaminar. Então, esse isolamento seria indispensável. E, assim, a gente sabe que muitas mães acabam colocando o bebezinho logo quando nasce dentro do quarto, né? Do quarto dela, e às vezes fica muito próximo do lado da cama. Então, o interessante, na verdade, é que não ficar do lado da mãe. Então, tem que ter o distanciamento dos 2 metros também. Como a gente faz na rua, a gente vai fazer dentro de casa com o bebê. E aí, se possível, colocar ele em outro cômodo, né? Em outro quarto. Seria o ideal. Certo. Ok, então 14 dias, estando tudo direitinho, aí não estando mais nenhum sintoma, pode tirar a máscara A e máscara vida normal. Isso, isso. Uma pergunta aqui de Graciele. Uma crise de rinite pode ser confundida com os sintomas de Covid? Aí eu vou aproveitar e também acrescentar. A gente sabe também que na gestação, durante a gestação, é comum as gestantes se queixarem, às vezes, de falta de ar, não é? Quando diferenciar essa falta de ar normal da gestação para uma falta de ar que já seja preocupante? Pronto. Em relação à rinite, né? Primeiro. Na verdade, a gente até uma vez eu vi uma postagem no Instagram que falou assim: meu Deus do céu, nesse tempo de Covid, eu não sei se é rinite, Covid, rinite, Covid, rinite ou Covid. Realmente, assim, eu acho que para qualquer pessoa fica muito, muito difícil, às vezes, de você diferenciar se é só uma rinite alérgica ou se seria um quadro, né, uma suspeita de Covid, porque a gente sabe que ele pode aparecer somente com essa sintomatologia. Mas também a gente sabe que com a rinite alérgica você usa um anti-histamínico, um corticoide nasal tópico e ali ele vai melhorando os sintomas. Então daí você já vê no decorrer dos dias que isso vai melhorando, então não, né, com 2 dias mais ou menos já teria uma melhora, ou de imediato, quando você toma um anti-histamínico, com algumas horas você já tem uma melhora da sintomatologia. Então você já pensa assim, não é Covid, provavelmente. Se essas sintomatologias forem se persistindo e aparecendo outros sintomas associados, daí você começa a pensar que pode ser Covid. E em relação à falta de ar, né, na gestante, a gestante realmente, já muito antes do Covid, a mulher já chega na gestação com muita queixa de falta de ar, principalmente quando ela já está na fase do final da gestação, no segundo, já para o terceiro trimestre, o útero está muito grande, comprime o diafragma, e aí a mulher fica com a respiração muito curta e fica com essa sensação de falta de ar, de falta de fôlego para falar a voz, né? Fica cortando as frases, que isso seria até uma das coisas que a gente fala, a gente orienta, o próprio Ministério fala para pessoas que são leigas: olha, falta de ar, você tiver falta de ar, não conseguir completar uma frase, não conseguir beber um copo de água todinho, isso chama atenção, que realmente você deve estar tendo falta de ar. Mas na gestante a gente vai ver que não tem diferença na saturação, que é o que a gente vai avaliar. A oxigenação, ela permanece normal, tá certo? E ela não tem utilização, que a gente chama de musculatura acessória. A gente vai avaliar isso. Então, ela tem uma respiração encurtada, mas ela não se utiliza forçando a musculatura do tórax para poder respirar. No Covid, você vai ter essa questão dessa dispneia mais acentuada mesmo, e aí você vai ter alteração
da saturação, que é o mais importante, na verdade, que vai identificar. E a frequência também respiratória, que isso vai ser avaliado pelo médico. Normalmente, quando ela é mais de 24, é o que chamaria a atenção. Mas, principalmente, a oxigenação. Uma pergunta aqui de professor Amaury Melo, perguntando, em detrimento do grande número de profissionais de saúde acometidos com Covid, como estão sendo os cuidados daqueles que estão trabalhando na maternidade? Bom, Em relação aos profissionais, quais são os cuidados que os profissionais estão tendo para evitar que o profissional se contamine? Bom, o hospital que eu trabalho, ele ainda não está como linha de frente, né? Mas a gente já recebe pacientes que vêm com suspeita e pacientes também que foram identificadas com Covid positivo. Na verdade, desde que quando começou o surto, a gente teve uma precariedade de materiais de proteção muito grande. Hoje a gente ainda não tem 100% não, certo? Mas, na verdade, eu acho que o cuidado maior é nosso. A gente se preocupar em se cuidar e se proteger. A gente ir atrás de máscara, de protetor facial, de óculos, ter o cuidado no álcool gel, na limpeza das mãos, certo? Mas, assim, o hospital em si, ele oferece. No setor que não é referência para a Covid, que como a maioria dos médicos, né, que estão atendendo no geral, hoje a gente tem que considerar que todo paciente ele é um potencial portador de coronavírus, seja sintomático ou não. Então, a gente tem que se proteger contra isso, tanto para a gente não adquirir, e se a gente adquirir também não levar para outros, sejam outros pacientes ou as pessoas da nossa casa. Então, a gente usa a máscara normalmente, então a gente já chega, normalmente todo mundo já chega no hospital com a máscara, o hospital ele oferece essa máscara e ele oferece também o protetor facial, né, quando a gente vai entrar em contato com pacientes com suspeita de Covid. Existe uma sala isolada para a gente examinar esse paciente, que é separado da sala normal, comum, que a gente examina os outros. Então, a gente vai usar máscara, N95 quando é suspeita de Covid, o protetor facial e o jaleco de proteção que é impermeável. E luva, né? Então, tudo isso e Propé. O Propé que cobre o sapato. Então, a gente se paramenta todo na sala, entra para atender essa paciente que está numa sala isolada, que não vai ter contato com outros pacientes. Atende essa paciente, tudo é separado. Então, a gente tem tensiômetro, só para aquele tipo de paciente com suspeita, estetoscópio, todo o instrumental que a gente vai utilizar. Não pode ser utilizado no outro paciente antes de fazer a higienização. Então, a gente atende aquele paciente, depois que atende, a gente vai se desparamentar em outro local. Então, esses são os cuidados para o contato inicial. No contato em pacientes que estão internados, a gente tem a máscara, que a gente usa normalmente, mas óculos, normalmente, a gente também tem, que seria interessante a gente também estar examinando o paciente, porque as gotículas, elas, né, podem chegar até seu olho, se o paciente principalmente não tiver de máscara, e oferece máscara ao paciente também, principalmente quando tem suspeita. Né? Agora, certo. Só outra questão, que assim, a gente sabe que, como a gente está se expondo a pacientes que podem estar contaminados, ali a gente pode adquirir e não saber que adquiriu. Então, a gente tem que fazer higienização e a questão dos próprios hospitais, os quartos, né, dos médicos. O interessante seria também um distanciamento, né, de 2 metros entre as camas. A gente sabe, serviço público é muito complicado. Eu acho que até no privado também isso é difícil. Atualmente eu não trabalho no privado, mas o público, são muitos médicos num quarto que a gente tem que dividir com vários médicos e que acaba que as camas ficam muito próximas. Então, a gente mesmo tem o risco de se contaminar com um colega, se ele estiver ali com Covid, né? Então, é muito delicado. Essa questão de se proteger, a gente tem que ter o nosso cuidado. Existem muitas brechas, às vezes, que a gente não tiver cuidado, né? A gente pode estar fazendo tudo certo fora e, às vezes, num repouso, pode ser o local de contaminação. Isso. Chegou uma pergunta aqui de Hortência Pereira. Tivemos semana passada a notificação do primeiro caso de um natimorto diagnosticado com Covid.
Isso implicou em alguma mudança do protocolo contra as gestantes? Na verdade, assim, o natimorto foi identificado, assim, eu não soube de nenhum natimorto identificado em si, foi com o bebê com Covid, não é isso? Foi, Bom, foi. Mas a gente tem que pensar assim, que é algo raro, não é? na Não está verdade, sendo algo comum. na verdade, o que eu li recentemente é que teve realmente um caso de um natimorto, certo? Mas que ainda não tinha sido identificado se teria sido uma causa por Covid em si, né? Ainda ia se identificar as causas desse óbito do bebê, né? Porque a gente sabe que existem muitas variáveis que podem levar ao óbito fetal. Então, assim, os cuidados em si são os mesmos, como eu falei, não houve mudança. A gente precisa ter o cuidado de sempre. Então, se a mãe ela é COVID positiva, a gente vai ter que ter esse distanciamento da mãe com o bebê. Aqueles bebês que eles vão para a UTI, eles vão ficar isolados e não vão ter contato com a mãe, porque a gente não tem como fazer uma UTI só para um bebê. Então, o bebê ele está em UTI com vários. Então, assim, na verdade, a mudança de protocolo não teve, é a mesma, os cuidados são os mesmos. Na verdade, como a gente está, é uma doença nova, muita coisa pode ainda acontecer. É, eu vi recentemente, na verdade, que o Brasil, ele é um país muito grande, então, e a taxa de natalidade da gente é muito alta. Então, comparar os casos da gente com os casos de outros países, por exemplo, a China, que foi, né, o primeiro país a ser acometido pela doença, chega a ser, assim, não dá para fazer muito uma comparação, porque a taxa de natalidade lá é muito baixa. Então, até para a gente ter um estudo, para a gente poder saber realmente o que é que acontece com os bebês, o que é que acontece com as mães, são muito poucos casos para a gente poder identificar. E talvez aqui no Brasil, com a taxa de natalidade maior, a gente tenha muito mais casos de óbitos maternos, de óbitos fetais, Começa seja às vezes a observar mais, né? seja às vezes até por prematuridade mesmo, porque se a mulher está grávida, a gente precisa antecipar o parto, aquele bebê prematuro, ele tem um maior risco de ter algumas complicações, né? Sim, sim. Uma pergunta, a gente sabe que no diagnóstico, na avaliação do paciente que tem COVID, se utiliza muito de radiografia, o raio-x, tomografia. Como é que está sendo a recomendação nesse caso da gestante? Porque a gente sabe que radiação para gestante é algo que se pensa muito, muito antes de se utilizar. E no caso desses pacientes, quando tem COVID, tem se utilizado a tomografia, o raio-x? Como é que tem sido nessa hora? Bom, então, vai ser individualizado caso a caso, né? A gente, em questão de gestante, a gente sabe que a gente vai ter que pesar risco-benefício. Então, vai depender da gravidade da paciente para a gente poder fazer. Se for somente uma síndrome gripal, em que a paciente, a dali, vai para casa, a gente não vai fazer raio-x de tórax. Se for uma dispneia que você consiga controlar com o catéter de O2, ali ela estiver bem, estiver melhorando, bem. Mas se tiver situações mais graves, aí você vai ter que lançar mão de raio-x ou de tomografia. Porque essa é questão de risco-benefício. Você está lidando com a saúde da mulher, que você precisa daquele exame para poder definir uma conduta, para poder, né, fazer algo mais por ela. E a gente sabe que a radiação, ela pontualmente, ela não vai trazer riscos maiores. Normalmente a radiação ela é prejudicial quando ela está naquela fase do início da gestação, bem no iniciozinho é que traria maiores riscos. Mas também se for um caso de uma paciente grávida que precisa, vai se fazer. Certo. Agora uma pergunta em relação ao tratamento da gestante e da puérpera que está mais, né, grave, as medicações hoje que têm sido preconizadas, né? Existe alguma recomendação? É diferente na gestante, da não gestante? É diferente da puérpera para quem não está amamentando? Como é que está sendo a questão do tratamento? Na verdade, o tratamento ele está sendo igual para as não gestantes também. A gente sabe, na verdade, que não existem nem protocolos formados assim. São muitos tratamentos ainda empíricos, né, para o tratamento da COVID.
Não existe um tratamento que a gente diga, vamos fazer e vamos agir ali contra o vírus para tratar. Então, assim, hidroxicloroquina, que é o que tem muito se preconizado. Na verdade, nem não gestante ainda não se está, né, estabelecido que é um medicamento que faz efeito na doença. Na verdade, até em muitos casos tem aumentado a mortalidade. E na gestante, muito menos, a gente não vai nem fazer teste. Vamos testar na gestante o uso da hidroxicloroquina. Isso aí é altamente, assim, vamos dizer, impossível. Impossível não, mas assim, proibido de se fazer, né, testes em gestantes. Mas existem aquelas que já usam hidroxicloroquina quando tem alguma doença, como o lúpus, tudo, e ela vai continuar utilizando nesse período por conta da doença dela. Ivermectina também não é se utilizado na gestante, não pode, que é o que também tem se feito muito, e antibióticos somente em casos que forem identificados infecção bacteriana associada, né, com uma pneumonia bacteriana, aí você faz. Hoje, o tratamento ele vai com a sintomatologia do paciente, com os sinais das alterações que ele for apresentando e outras alterações associadas, né, outras doenças que surjam. Certo. Foi bastante interessante, a gente já está chegando aqui nos minutinhos finais da nossa live. Eu queria falar, aproveitando que a sua formação, a sua pós-graduação em sexualidade, fazer uma pergunta. Antes de fazer essa pergunta, que eu vou fazer a pergunta agora, você responde daqui a pouco. Eu vou fazer uma pergunta que chegou aqui de Ferreira. Quando a gestante tem varizes diversas e adquire o Covid, o que fazer? Existe alguma recomendação para a gestante? A gente sabe que realmente devido à vasodilatação, aumento de volume, há um aumento na quantidade de varizes e edema em paciente gestante. Tem alguma recomendação nesse tipo de paciente? A gente sabe que o coronavírus, ele implica a chance de fazer coagulação, né, intravascular disseminado, tromboses e tudo. E a própria gestação em si, ela aumenta esse risco de trombose. Então, na verdade, o que se faz, como eu falei, assim, a gente vai fazendo tratamentos do coronavírus com as alterações que vão surgindo. E, na verdade, prevenções também, né, de complicações. Então, as varizes, ela vai utilizar normalmente as meias, mas não tem um tratamento nada específico que se faça. Isso vai ter que se avaliar junto à vascular se ela teve passado de trombose, se teve passado de tromboflebite, se está tendo trombose ou não, para se fazer um tratamento. Mas não existe um tratamento específico para você fazer para varíola para evitar alguma coisa de complicação, porque, na verdade, não existe associação entre varíola ou maior risco de alguma complicação caso adquira o coronavírus, né? O que vai se fazer, se tiver coronavírus, vai ser heparina profilática para prevenir, na verdade, trombose, porque são pacientes que muitas vezes ficam acamados. Isso é paciente mais grave, né? Que a gente faz. Sim, sim. Que se faz. Então, voltando ao tema, né? Aproveitar esses minutinhos finais, já que você está fazendo tem formação em pós-graduação em sexualidade. A gente sabe que para engravidar precisa-se ter relação, né? Como é que está sendo a recomendação para a realização do coito, né, do sexo durante esse período de pandemia? Existe alguma recomendação? Bom, na verdade, eu vou até brincar aqui assim, viu? Olha, quem é casado, aproveita, se tiver vontade, tá legal. Se for solteiro e não tiver parceiro, aí, infelizmente, com distanciamento social, isolamento, o que se orienta é não procurar contato com pessoas que não são do seu convívio habitual, que não estão na sua casa, porque aí você vai se expor a um risco. Mas vamos dizer que a pessoa tem aquela vontade louca de ter um caso, ou tem um namorado, que na verdade mora em outra casa, não está ali convivendo com você, e aí, né, 3, 4, 5 meses, 6 meses, vamos, né, relaxar um pouquinho. O que se orienta? Se você fosse ter contato, evitar beijo, usar máscara, fazer higienização antes e fazer higienização pós a relação, porque aí você vai ter contato com gotículas para não se contaminar. Se você mora com uma pessoa que você tem relação sexual, você já está se expondo diretamente, então você vai ter aquele contato normal, né, de relação sexual. E caso a pessoa em casa tenha Covid, ela vai ter que evitar relação sexual nos 14 dias em que vai ter que ficar afastada daquele parceiro. Não vai poder ter e vai ter que fazer todos os cuidados também de prevenção. Mas é basicamente isso.
Então, já estamos chegando aqui ao final. Gostaria de agradecer a presença, a disponibilidade de doutora Eveline a nos dar essa entrevista, que eu acho que foi extremamente esclarecedora a todos, né? Quem tiver pergunta e não teve oportunidade de participar nesse momento, ou de mandar sua pergunta, quiser mandar depois, eu vou estar repassando as perguntas para a doutora Eveline, para que ela possa responder, né? E gostaria de deixar esses minutos finais para você fazer suas considerações, fazer um resumo do que você acha importante. Bom, agradecer novamente, né, o convite para a participação desse live, agradecer a presença de todos que nos assistiram, né? A gente está hoje numa situação muito difícil para todos. Eu acho que o isolamento social é muito difícil, mas que eu acho que é indispensável para a gente poder ter um retorno à nossa vida normal. Então, assim, vamos passar pelas trevas agora, tá certo? Que eu acho que eu só tenho como chamar isso de treva, realmente, porque afastar as pessoas queridas, isso é a treva, mas é necessário para que a gente se proteja e proteja o outro e a gente consiga passar por essa fase da melhor forma possível, com menos casos. Os hospitais, eles estão super lotados, então a gente tenta transferir pacientes, não tem vagas. A maternidade, a nossa mesmo, vai começando a construir um setor para receber pacientes obstétricas específicas com Covid, então ainda a gente não está na queda. A princípio não foi visto. A gente vê em reportagens isso, mas quem está convivendo e vivendo com isso, a gente ainda não está vendo isso. Então só tem aumentado. Então vamos ter os cuidados, né? Usar máscara, se proteger. Quem está gestantezinha, puder se afastar, se afasta do trabalho, vai trabalhar em casa, conversa, pede um laudo do seu obstetra para trabalhar em casa para evitar o risco de contaminação, certo? E eu acho que a princípio é isso, é a gente se proteger e se cuidar e cuidar de quem a gente ama. E pronto, e um beijo no coração. Aproveitar, não esquecer de dizer, divulgar o seu Instagram. Sim, né? Podem agora, seguir lá. Eveline nas redes sociais. Isso, Eveline C. Gineco, tá certo? Vou estar lá postando sempre alguma coisa interessante sobre ginecologia, obstetrícia, ou sexualidade, colposcopia. E qualquer dúvida também vocês podem, quiser alguma coisa pergunta e eu posso lançar isso como um post no Instagram ou a gente fazer novamente uma live, né? E aí a gente estaremos acompanhando. Eu acho que a próxima live que a gente deve fazer é hipertensão na gestação. Não é não? Podemos, é muito importante. Aí pede o... Dá o ok, curte. Ok. E, mais uma vez, dizer a todos, fiquem em casa, mantenham o distanciamento, usem máscaras caso precise sair, mas deixar para realmente em casos excepcionais, não deixar de fazer a limpeza, usar álcool gel, sabão, para que a gente possa, o quanto antes, com o mínimo de casos mais graves, né, de mortes, a gente possa se livrar desse momento ruim, dessa doença ruim. Então, eu vou deixar aqui o meu abraço a todos e não esquecer que em breve também estaremos lançando o concurso para o nome da corujinha. Fiquem ligados, fiquem atentos ao nosso Instagram, que vai vir um prêmio, provavelmente, um aparelho digital de medida de pressão. Provavelmente. Fiquem atentos, nos acompanhem. Um grande abraço para todos, quero agradecer a todos os pacientes, todos os seus familiares, os colaboradores que estão nos acompanhando, que acompanham o nosso Instagram. Um grande abraço, os familiares, a todos, os nossos amigos que nos apoiam. Um grande abraço, uma boa noite e que Deus continue nos iluminando e nos protegendo. Amém, amém. Boa noite. Boa noite. Meu abraço virtual. Meu abraço virtual. Um abraço virtual, que hoje nós só podemos, por enquanto, dar abraço virtual, mas em breve poderemos nos abraçar com força e curtir o calor um do outro. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Boa noite.